Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi, fabricou grandes quantidades de armas e escudos, nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens ou braço de carne. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar a lutar as nossas batalhas. Assim, as palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Glória a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta mensagem, por esse texto. Agradecer ao Senhor pelas pessoas que já falaram aqui. A Kelly, que deu seu grande testemunho, meu Pai. Coisa linda. E obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu a nossa igreja para que esse testemunho fosse contado primeiro. E eu sei que não foi só para honrar a nossa igreja ou honrar a Kelly, não. O Senhor falou com a gente aqui. O Senhor trouxe algo ao nosso coração. Eu quero aqui abençoar cada ouvinte, meu Pai, da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor nos encoraje nesta noite e nos ensine cada vez mais a confiar em Ti, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vou tentar introduzir aqui rapidinho, para você entender o que estava acontecendo aqui. Você conhece muito bem Ezequias, não é não? Você lembra da doença dele, que ele ficou doente e ganhou mais 15 anos de vida? Você lembra disso? A gente lembra desse texto, não é verdade? A gente lembra de Ezequias. Ezequias foi um grande homem, um grande rei. A Bíblia diz que antes dele e depois dele não teve rei em obediência a Deus como ele foi. Porque Deus levantou Davi como modelo. Diga, Davi era o modelo. Deus levantou Davi como um modelo. Então toda vez que um rei sentava no trono de Davi, depois dele, tinha que olhar para Davi e fazer igual. E a Bíblia diz que Ezequias fez conforme Davi fez. Então ele prosperou no seu ministério. O rei Ezequias, ele era filho de Acás. Acás era filho de Jotão. E Jotão era filho de Uzias. Alguém lembra de Uzias, não? Você vai lembrar, quer ver? Ó? E no ano em que morreu o rei Uzias, você lembra disso agora? Isaías falando: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A Bíblia diz que Uzias, eu estou correndo aqui para você entender e ganhar tempo, tá? Uzias, ele foi um grande rei. Uzias foi um rei magnífico. Ele reinou, Carol, durante 55 anos em Jerusalém. A Bíblia diz que a fama de Uzias chegou até as portas do Egito. O mundo ficou sabendo do poder militar e da inteligência do rei Uzias. Só que o rei Uzias, ele ficou muito inchado. Diga comigo assim: eu não posso inchar. O rei Uzias, ele ficou inchado, Helena. E ele queria também acender sacrifícios a Deus, fazer o trabalho do sacerdote. A Bíblia diz que ele entrou no templo para oferecer sacrifício a Deus, né? O bisavô, o tataravô de Ezequias, ele queria oferecer sacrifício a Deus. Aí os sacerdotes corajosos, né, que não tiveram medo do rei, foram lá e falaram: o senhor não pode fazer sacrifício aí. Isso aí é um trabalho dos sacerdotes. E a Bíblia diz que ele resistiu ao sacerdote. Quando ele se indignou e ficou furioso, a Bíblia diz que na testa dele nasceu a lepra. Aí ele mesmo colocou a mão na testa e viu que tinha uma lepra, e ele mesmo saiu com vergonha do templo. E a Bíblia diz que ele morreu leproso, o resto de sua vida ficou leproso até o dia da sua morte. E Jotão, seu filho, começou a reinar, ainda ele em vida, entende? Jotão começou a reinar. Só que Jotão não copiou ali o pecado do seu pai. Jotão foi um grande rei, reinou por 16 anos Jotão. Quando Jotão morre, nasce Acás. Acás começa a reinar. Só que Acás foi um dos piores reis de Judá. A Bíblia diz que Acás, irmãos, ele até queimou seu filhinho no fogo para oferecer a outros deuses. Acás também desviou de uma maneira tão terrível que ele pensou: já que a Síria está ganhando todos os territórios nacionais, então o Deus da Síria é maior do que o nosso Deus. Olha só, Acás chegou a pensar assim, e por pensar assim ele começou a cair em fracasso. Toda vez que a gente começa a colocar Deus de canto, começa a colocar Deus e dizer que ele não pode, ou achar que ele não pode, a gente começa a cair em desgraça e começa a perder a batalha. Mas o Deus grande está aqui nessa noite para nos abençoar.
E a Bíblia diz que Acais foi muito terrível, ele foi um rei perverso, ele reinou durante 16 anos também em Jerusalém. Ele foi tão terrível, irmão Acais, que quando ele morreu, as pessoas, o povo, não quiseram colocá-lo na sepultura dos reis de Judá. Colocaram ele numa sepultura simples, porque ele não era digno de ser sepultado no cemitério dos reis do povo de Judá. Quando Acais morre, Ezequias senta no trono. A Bíblia diz que ele reinou, se não falha a memória, começou a reinar com 22 anos, se não falha a memória, tá? Se for 25 você perdoa. Mas ele reinou ali por volta de 22 a 25 anos, começou a reinar. E quando ele começou a reinar, Ezequias começou a reinar, ele não copiou o que Acais fez. Ele fez totalmente o contrário. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não é porque meu pai bebeu, minha mãe bebeu, meu pai era ladrão, meu avô era um pinguço, ou meu avô era picareta, ou a minha família hereditariamente falando era perversa. Eu não preciso ser. Eu não preciso ser o que a minha família era. Se o meu pai era um derrotado, o meu avô era um derrotado, minha família era derrotada, eu posso ser vencedor porque eu já aceitei Jesus e eu posso mudar o quadro da minha história daqui para frente. Então Ezequias, ele pensou assim, ele falou, não posso ser igual ao meu pai, porque o rei Acais, Carol, ele colocou muitos deuses dentro do trono, dentro da sala do trono lá, onde ficava o palácio real, lá no Santo dos Santos, ele colocou imagens de escultura, e a Bíblia diz que quando Ezequias senta no trono, a primeira coisa que Ezequias faz, sabe o que ele faz? Ele abre a porta do templo, porque o rei Acais tinha fechado a igreja. O rei Acais tinha fechado a igreja. O rei Acais falou, vamos adorar a Deus, mas não, porque a gente está só perdendo, quanto mais a gente adora parece que fica pior. E ele fechou a igreja, e os sacerdotes consequentemente foram trabalhar no campo, plantar as vinhas, plantar os trigos. Os sacerdotes pararam de interceder, os sacerdotes pararam de adorar, os levitas não tocavam mais no templo, o templo estava fechado. E o povo de Israel, toda vez que parava de adorar, começava a perder para o inimigo. Sabe por que muitas vezes nós perdemos, nós fracassamos? É porque a gente para de adorar, irmão, Deus vivo, e começamos a perder, o inimigo começa a entrar. Mas hoje é noite de restauração na adoração, porque o Rei dos Reis está aqui, poderoso e fiel para nos abençoar. E a Bíblia diz que Ezequias, ele começa a abrir o templo. O que é que ele faz mais? Ele faz um monte de coisa. A reforma religiosa. Ele chama o sacerdote novamente. Vem para o templo, vem trabalhar, vamos orar, olha, Deus está conosco. Ele começa a chamar o povo. Ele chama também o povo de Samaria, porque ele entende que Judá e Israel é um só povo. Então alguns lá de Samaria vêm também para Jerusalém, escondido dos samaritanos, para adorar a Deus. E o povo começa a ser um povo só, ali na adoração. Ezequias repara a porta do templo. Ele arruma as portas que estavam quebradas. Ele abre as portas do templo, consagra o sacerdote. Teve pessoas que não tinham condições de adorar, porque estavam em pecado. O rei falou, peraí que eu vou orar com vocês, e Deus vai me ouvir. E o rei começou a orar pelo povo que estava em pecado, e Deus ouviu a oração do rei, e o povo começou a adorar novamente. Coisa linda, irmão. E teve sacerdotes, teve líderes que não entenderam o projeto, ficou lá na mesmice, mas o povo ficou animado, o povo começou a adorar, e os líderes começaram a ficar incentivados por causa do povo. Fazia tempo que Ezequias e o povo de Israel, de Judá, não comemoravam a Páscoa. Fazia anos, porque os reis que antecederam ele, a maioria deles perversos, não queria coisa nenhuma com Deus. Dá uma cutucadinha nele aí. Fala, o segredo está na adoração. O segredo está na adoração. Aleluia. Eu vou distribuir já o que Deus mandou eu falar para você. Vou parar a introdução aqui. A Bíblia diz que Ezequias, você leu aqui comigo, ele fez os muros, tinha o muro de Jerusalém, ele fez outro muro por fora. Reparou lá os muros que estavam fendidos, rasgados, quebrados. Tapou as águas que davam acesso lá para as campinas, para chegar na cidade. Ele tapou, a água não corria mais do lado de fora, só do lado de dentro. É esperto. Se o inimigo cercasse a cidade e falasse, vamos ficar aqui até eles morrerem de sede, vou esperar sentado, porque aqui dentro tem água. Fala para ele aí, aqui dentro tem água. Aqui dentro tem água. Fala para ele, aqui dentro tem água. Ele tapou as brechas para que o inimigo, quando chegasse, não encontrasse água para se acampar ao redor da cidade. Fechou as brechas,
dos muros, as fontes de água, e ficou lá dentro. E a Bíblia diz que com essa reforma religiosa, o povo trouxe muito alimento para dentro da cidade. Chegou uma hora que o rei olhou lá no depósito do alimento, o rei olhou e viu, só para você entender, o rei olhou e viu como se fosse um atacadão cheio de comida. E o rei falou: tanta comida é essa? Aí o sacerdote falou: é que o povo está animado para doar as coisas. Tinha muita comida na cidade. Fala para ele aí, quando você começa a adorar, Deus começa a encher o armário, Deus começa a suprir as necessidades. Deus dá ousadia até para você ir para o Habib's comer uma esfirra, uma pizza, sei lá, fazer alguma coisa, uma proeza. É quando você começa a adorar e colocar as coisas no lugar. E a Bíblia diz que ele escuta dizer que o rei da Síria, eu já estou suando, olha que coisa linda. O rei da Síria, Senaqueribe, vira o rosto para Judá e fala: agora eu vou lá. Já acabei com todas as cidades aí, todos os países, agora eu vou virar o rosto para Judá. A Bíblia diz que Ezequias percebeu que Senaqueribe estava vindo destruir Jerusalém, que é a capital de Judá. Não é isso? É a cidade da adoração. Que o papel do inimigo, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu amigo, minha amiga, o papel do inimigo é querer arrancar a minha e a tua adoração. Aleluias! Mas o Senhor está aqui, Ele vai ser adorado com luta sem luta, com emprego sem emprego, com dinheiro sem dinheiro. Ele vai ser adorado nessa noite. Eu queria saber, cadê as vozes dos adoradores? Deus. Aleluia. Ele virou o rosto. A Bíblia diz que o rei escuta dizer, percebe. O rei faz essas reformas. Eu quero trazer aqui 4 coisas importantes rapidinho. 4 coisas importantes para a gente ganhar tempo. Dizer para você o seguinte: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, a cidade. Judá, não Jerusalém, entende? Judá. Aqui, ponto. Primeira coisa que a gente aprende aqui, Bianca, que fidelidade a Deus não é ausência de problema. Tem um ditado no mundo que diz assim: quanto mais eu oro ou rezo, mais a assombração aparece. É verdadeiro esse ditado. Intimidade com Deus, fidelidade a Deus não é ausência de problema e perseguição, não. Porque você viu, eu não trouxe tudo, mas você viu a fidelidade desse rei aqui. Comprou uma briga feia com a nação que estava corrompida. Você lembra aquela cobra de metal que Moisés se levantou no deserto? Para que o povo não morresse da mordida da cobra, lembra aquela passagem em Números 21, 22? Aquela cobra de metal ainda estava nos dias de Ezequias sendo adorada como um Deus. Sabe o que Ezequias fez? Vamos quebrar esse metal aí, você está atrapalhando a adoração. Pergunta para ele: o que está atrapalhando a tua adoração? Que tipo de metal está atrapalhando a tua adoração? Quebra esse negócio hoje, porque Deus quer ser Deus na sua vida, único e suficiente Salvador. Ele quebrou aquela cobra Neustan, porque o povo está idolatrando. Fidelidade a Deus não é ausência de problema. Eu estou sendo fiel a Deus, estou cultuando, estou vindo para os cultos e parece que está difícil. Quanto mais eu oro, quanto mais eu adoro, quanto mais eu vou para a igreja querendo ser fiel, parece que as coisas estão mais difíceis. É verdade. Porque o inimigo, ele quer tirar o foco seu e o meu, para que você perca a visão. Continue adorando a si mesmo debaixo de perseguição, de luta. A vitória é nossa, Deus está aqui conosco. O braço de ferro poderoso está conosco aqui e chama-se Jesus de Nazaré. Continue adorando com perseguição ou sem perseguição. É fato que o inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar porque você está adorando. Irmão, quantas pessoas desistiram de vir para a igreja? Quantas pessoas desistiram de caminhar no evangelho? Eu conheci um monte, e você também. Porque começou a ir para a igreja, parece que as coisas ficaram piores. As portas se fecharam. Eu passei 2 anos e meio sem arrumar emprego quando eu vim para a igreja. Parece que estava pior. Eu tinha os bicos para fazer, né, Sérgio? Tinha muito bico para fazer no passado, lá quando não era crente. E depois que eu me converti, fiquei 2 anos e meio sem emprego. Mas até os bicos que eu fazia não recebia. Falei: meu Deus, parece que é pior na igreja. Mas um dia a porta se abriu. Fala para ele. Um dia a porta se abre, irmão.
Ele falou em Deuteronômio: eu te levei pelo deserto, deixei você passar fome, eu deixei que os teus pés não se inchassem, você ficou no deserto seco, só para eu ver o que estava no seu coração. Aleluia. Que a grande murmura: ai Deus, nunca mais eu comi uma carne, nunca mais eu comi um churrasquinho. Oh Deus, essa vida está muito amarga. Tá não, vida tá boa, rapaz, né, Kelly? Deus leva lá pro confinamento, leva lá pro confinamento, pro particular de Deus. Arranca do hospital no outro dia, os velhos dizendo no dia anterior que não tá bom, Deus faz estar. Glória a Deus. Outro aqui, 2 Timóteo 3,12. Deus, eu estou sendo fiel. Deus, eu estou dando dízimo. Deus, eu dou oferta. Senhor, eu estou nos cultos, eu estou honrando, eu estou nos ensaios, eu estou sempre presente, Senhor, mas parece que o mundo está desabando na minha cabeça, eu estou cheio de perseguição. É verdade, Senaqueribe está de olho em você, mas dentro da cidade com você está o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois aqueles que querem viver piamente, devotamente ao Senhor Jesus Cristo, padecerão perseguições. É isso. Todo fiel, irmão, ele tem o seu problema vai enfrentar. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado no fogo ardente. Porque foram fiéis ao Senhor. Está difícil? Continue sendo fiel ao Senhor. Está difícil? Continue louvando. Não queria ir para a igreja hoje, não quero cultuar hoje, não estou bom para adorar. É nesse dia que você tem que vir, aleluia, mostrar a fidelidade a Deus. Aí Ele vai te honrar e o inimigo vai ser envergonhado em nome de Jesus. Eu não estou bem hoje, eu estou com enxaqueca, sabe? A dor que vem aqui e rodeia para cá. Vem com essa dor. Jesus vai pegar ela na esquina e fazer ela voltar. Assim. Segundo, a Bíblia diz que depois que ele entende, irmão, eu vinha no caminho, Deus me revelou essa palavra aqui, ó, que eu vou falar para você agora. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu, aqui ó, quando ele percebeu que o inimigo ia vir mesmo, olha só, ele não ficou esperando o inimigo vir, ele não ficou esperando o inimigo chegar, ele não ficou esperando o inimigo bater na porta, dar uma rasteira, não, ele percebeu que o inimigo, ele teve uma percepção espiritual de que o inimigo ia vir, ele já se preparou. Opa, faz outro muro por fora, fecha as brechas do muro aqui, ó, tapa as fontes de água aqui, ó, vai ter boquinha para ele aqui não, ele vai até querer vir aqui, mas vai achar dificuldade. A gente não, sabe que o inimigo está aí, está o Coronas aí, está o Corona, tantos outros aí, cheio de coisa, o mundo, irmão, a gente está aí igual o Célio pregou aqui, está assim, igual, parece que o mundo não está se acabando. Tem que tomar cuidado, fechar as brechas, vigiar, orar, consagrar a vida, buscar a presença do Senhor, enquanto pode. Acompanha comigo aí. Ele percebeu. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares. É aqui. Ei, segunda coisa, ó. Segunda coisa. Quer ser vitorioso? Quer receber vitória? Quer prosperar? Segunda coisa, busca conselho com pessoas sábias. Busca conselhos com pessoas sábias. Ele buscou os conselheiros militares. Ele não resolveu sozinho. Às vezes nós quebramos a cara porque nós queremos resolver as coisas sozinhos. A gente não pergunta para A, nem para B, nem para C, nem para o pastor, nem para Deus, nem para ninguém. Começamos a querer resolver as coisas ao nosso modo. Mas Ezequias não era bobo. Ele buscou conselhos com seus conselheiros e militares. Quer um exemplo bíblico? Provérbios 15, 22. Ei, ajuda nós aí.
Olha aqui, irmãos. Por isso que a gente perde a batalha, pastor Valdeci e pastora Daniela. Muito feliz por vê-los aqui. Por isso que a gente perde batalhas. Porque a gente morre nas nossas lutas, a gente vai se fechando, se trancando com a nossa depressão, com a nossa tristeza, com o nosso problema familiar, conjugal, financeiro, às vezes profissional, a gente vai se fechando. Mas olha, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Procura alguém, irmão. Está com dificuldade espiritual, emocional, profissional, financeira, procura alguém. Mira alguém que você entende que pode te ouvir, que pode te ajudar. Rapaz, eu quero falar algo para você. Você pode me ouvir? Posso. Buscar conselho. E ele buscou conselho. E eu achei tão lindo o pastor Valdeci que quando ele buscou conselho, a Bíblia diz que os conselheiros aconselharam ele a fazer, sabe o que? Vamos fechar as fontes de água. Porque a cidade de Jerusalém era uma cidade maravilhosa, ela ficava no alto e a água corria solta no lado de cima. A cidade era cheia de água, verde, e a água corria para fora da cidade. Então todo mundo que subia a colina para ir para a cidade dava aquelas paradas nos riachos, Sérgio, no meio do caminho, para tomar água fresquinha, porque a fonte vinha lá de cima. Labai, Assoura, Mandai. Recebe aí, ó. A fonte vem lá de cima. A fonte vem lá de cima. Então ele pensou, quando o inimigo chegar e sitiar a cidade, ele vai encontrar água e vai ficar bebendo nossa água e vai se fortalecer. Vamos fechar as fontes lá em cima, porque aí não vai ter água aqui embaixo. Os conselheiros, olha só, conselho bom, verdade. Aí interessante, irmão, coisa linda, a igreja precisa disso. Fizeram um mutirão naquele dia. O povo todo e os conselheiros e os líderes se reuniram como um só povo e começaram a tapar as fontes de água que corria lá para fora. Pergunte o que é isso. Vou falar. Quando você deixa a água correr solta, água é vida, é hidratação. Sim. Então se o inimigo não encontrar água, o que vai acontecer? Ele vai ficar escasso. É isso? Acho que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. O inimigo vai enfraquecer. O inimigo não vai ficar alimentado. E o inimigo não estando alimentado, ele não vai te destruir. Agora uma pergunta básica para nós. O que está na minha e na sua vida alimentando o inimigo? Que ele está cada vez mais forte. Fala para ele aí, fecha essas brechas aí. Fecha essas fontes de água aí, para que o inimigo passe sede, não tenha poder nem força de encarar a minha pessoa, porque Deus nos deu estratégia para vencer o mal. Segunda coisa é conselho, busca conselho. Tem até um Provérbios aqui, Joe, 29, versículo 1. Esse versículo eu mandei há 15 anos atrás para um jovem da igreja, uma jovem da igreja que estava muito rebelde na época. Eu não sei se curou ela ou ela se desgraçou de vez, eu não sei. Mas eu não sei, eu mandei, olha só. Olha, o homem que é muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Diz que às vezes eu deixo o cara à vontade. Falei 3 vezes no teve jeito, eu deixo à vontade. Aí é com Deus agora. Deus vai lá e Deus sabe quebrar, hein? Deus não tem dó. Não. Pena, Deus não tem pena, sabe? Oh, não, Deus não faz isso. Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Ele abre o buraco e Ele mesmo fecha. Ele quebra e Ele mesmo liga. Porque Ele é Deus.